nós cumprimentamos cada um e cada uma que nos assistem pela devocional diária. Nós trazemos o nosso abraço fraterno e o desejo de muitas bênçãos na caminhada e na vida de cada uma das pessoas que nos acompanham. Gostaria de chamar a atenção ao Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, os primeiros versículos, que contam da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É um texto bastante interessante que eu gostaria de refletir o contexto sobre o qual ele versa. Por volta da primavera do ano 30 depois de Cristo, por ocasião da festa judaica, da Páscoa, do Pessá, Pôncio Pilatos vinha da região de Cesareia Marítima, pelo lado ocidental, chegando em Jerusalém, com toda um aparato do poder romano. O exército, os estandartes, todos os símbolos de que a Pax Romana, o sistema político e ideológico imperial de dominação, ele entrava em Jerusalém para dizer o seguinte: a festa pode ser de vocês, mas quem manda aqui é a gente. E se houver alguma revolta, a gente sufoca derramando sangue. Nesse contexto em que Pilatos está entrando em Jerusalém, é que Jesus faz o seu contracortejo. A marcha imperial de Pilatos, de um lado, e do outro lado, chega Jesus com a sua procissão do reino. A marcha imperial de um lado e a procissão do reino de Deus do outro. Quando Jesus entra em Jerusalém, com todos aqueles símbolos, evocando a tradição profética do Messias montado num jumento, ele está, ao mesmo tempo, fazendo uma crítica ao modelo imperial que se estabelece pela violência e dizendo: quem governa dessa forma não pode estar governando dentro da lógica do reino de Deus. E por que é importante frisar isso? Vale lembrar que a Pax Romana e todo o sistema ideológico do Império Romano dizia-se divinamente aprovado. O Império Romano contava histórias sobre a própria origem do imperador como alguém que nasceu filho de Deus ou dos deuses. Não importa qual Deus que era, dizer que uma pessoa era divina justificava o seu poder sobre outros. No Evangelho, ao dizer que Jesus entra numa procissão pacífica, relembrando a memória profética, essa memória que não vem se impondo com as forças e a parafernália do Império Romano para massacrar os pobres, mas ao contrário, afirmando que a justiça de Deus e a vitória do reino se dá por outros mecanismos, de outras formas. Por isso, Jesus entra montado num jumentinho, relembrando a tradição de Zacarias 9, que sonhava e esperava um Messias que viesse pacífico. E o povo vai estendendo suas roupas pelo caminho e muita gente carregando, portando ramos. Por isso, na tradição da liturgia, a gente fala em Domingo de Ramos, que celebra esse momento da entrada de Jesus em Jerusalém. Era uma forma, vale lembrar que os ramos, assim ele também representa na antiguidade a vitória. Tanto que os ramos, como os louros, eram presenteados em concursos, em competições na Grécia e em Roma, como um símbolo de vitória. Assim como se tem a coroa de louros, o ramo também significava esse elemento da vitória, representado em grego pela palavra nike. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele está dizendo: a vitória do reino é diferente. A vitória do reino não se faz com derramamento de sangue. A propagação do reino ou do evangelho do reino nunca pode se submeter às lógicas imperiais do mundo atual e nem do mundo antigo. Pensar o evangelho hoje não pode ser essa lógica predatória que a gente vê em alguns movimentos religiosos contemporâneos, que depreciam quem pensa diferente, que perseguem. Tem gente que pode não perseguir a ponto de derramar sangue, mas persegue com as suas difamações e com posturas nada salutares. Pensar a vitória do Cristo na nossa vida é pensar de um modo que a vitória do Cristo se traduz pela construção da paz, pelo respeito à diferença, pelo amor ao próximo. São coisas que devem marcar nossa existência, nossa experiência de Deus. Pois aí sim a gente pode dizer que a vitória do Evangelho está presente na nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Muito obrigado.